Bom dia a todos, né? E que é muito frequente no dia a dia de consultório, né? Que eu vou falar sobre a mialgia. O primeiro caso, pode passar? O primeiro caso é de uma mulher de 42 anos, branca, que há 6 meses ela refere uma mialgia difusa associada a desânimo. Relata também um aumento de peso e alteração no ritmo do sono. E ela estava fazendo uso de estatina por dislipidemia, sem outras queixas. Próximo. O exame físico era um exame físico que só se constatava que ela estava obesa, com MC de 34. O grau de força muscular era 5, ou seja, normal. E o resto do exame físico não tinha nada. Próximo. Então, o diagnóstico é uma mialgia crônica. Pode passar? Então, quais seriam as prováveis etiologias dessa mialgia? Fibromialgia, síndrome miofascial, uso da estatina, polimialgia reumática e hipotireoidismo. Vamos fazer a pergunta? Podem votar. Muito bem. A próxima? É o resultado, né? É interessante vocês terem excluído aqui a polimialgia reumática, porque a faixa etária também está um pouco fora, né? Ela geralmente acontece em idosos. E a síndrome facial, porque era um pouco mais localizada. Ok. Na verdade, por que eu considero a fibromialgia menos prevalente? Porque, no caso, o exame físico dela era normal. E na fibromialgia existe alteração, que eu vou comentar mais para frente. Estatina e miopatia é muito comum essa conversa. Pode passar o próximo? Aqui eu apresento para vocês, resumidamente, as 5 formas de miopatias que são associadas ao uso de estatina. No caso, a primeira manifestação seria uma miopatia necrotizante. Você também pode ter uma miopatia inflamatória. Você pode ter, esse termo é novo para mim, mas é essa hipersecanemia, quer dizer, uma elevação da CPK em pacientes que são absolutamente assintomáticos. Pacientes que têm mialgia, que podem ou não ter elevação da CPK, e pacientes que têm fraqueza muscular com hipersecanemia. Ou seja, a estatina pode gerar qualquer um dessas condições. Próximo. Uma coisa que é importante, o paciente não tinha fraqueza, e isso é importante a gente definir, como a Belinda comentou anteriormente, que o paciente fala de fraqueza, ele se expressa como fraqueza, mas o médico tem que cognificar o sintoma do paciente. Fraqueza é perda de força muscular que não recupera com repouso, diferentemente de fadiga, que é perda de força muscular que se recupera com repouso. A maioria das queixas são fadiga. Fraqueza, geralmente, é doença grave. No caso dessa paciente, ela tinha um grau de força muscular normal, ou seja, ela não tinha fraqueza. Portanto, interpretar isso como miopatia é cometer um engano, ou um erro, vamos dizer assim. De qualquer forma, eu faço a segunda pergunta para vocês. A paciente estava usando estatina. Das 5 formas de apresentação, quais delas poderiam ser aplicadas no nosso paciente? Vamos votar? Muito bem. Veja só, miopatia inflamatória e miopatia necrotizante sempre dá fraqueza. O paciente
Então, teoricamente, isso não pode ser suspeitado. Obviamente, hipersecanemia em paciente assintomático, o paciente não está sentindo nada, no caso ela tinha sintoma, então também está fora. E a mialgia e a fraqueza muscular aqui com hipersecanemia também está fora, porque ela não tem fraqueza. Teoricamente, ela tem só dor. Então, mialgia com ou sem hipersecar seria interessante. Próximo. Então, eu acho que a hipótese mais provável aqui seria uma mialgia, e a gente não sabe se a CK dela está elevada ou não. Próximo. O que é importante, quando você tem essa situação associada à estatina, a mialgia é relatado, dependendo do estudo que você pegar, 9 a 25% dos pacientes têm queixa de mialgia. A maioria dos casos de mialgia associada à estatina, a CK é normal. A força muscular é preservada, como é o caso da paciente, e a mialgia melhora após a descontinuação, só que não é imediato. Você para, então vamos suspender a estatina e vamos ver se o paciente melhora. Você tem que esperar de 1 a 2 meses para essa mialgia melhorar, porque ela não é imediata. Não é logo a seguir a suspensão do remédio. Próximo. Quando existe a elevação da CK, essas elevações de CK elas não são superiores a 6 vezes o limite superior da normalidade. E uma coisa que é interessante, que você pode até fazer esse teste, é que a CK ela eleva após um exercício físico. Geralmente o neurologista faz esse teste. Não esquecer que muitas vezes você tem elevação das enzimas hepáticas, TGO, GP e gama-GT, e a tendência é achar que está acontecendo algum envolvimento hepático, porque é comum as pessoas, por rotina de consulta médica, fazer exames de função hepática, achar que está elevado e começar a investigar que está tendo algum problema hepático e esquece de pedir a CPK. E não esquecer que TGO-GP também está presente no músculo. E, obviamente, a CK ela pode estar elevada em pacientes assintomáticos que estão em uso de estatina. 5% dos pacientes podem ter elevação da CK em uso de estatina e não ter sintoma nenhum. Próximo. A estatina, ela é considerada como uma wonder drug, ou seja, ela tem uma ação multisistemas, vamos chamar assim. Ela não é usada só para redução de colesterol, mas ela também tem uma ação imunomoduladora, ela é utilizada em várias outras situações e também tem vários trials usando ela como neuroprotetor. Próximo. Mas como é que a estatina pode originar? Isso era uma discussão que a gente tinha com o pessoal que prescrevia essa medicação, que falava, não tem um embasamento para isso. Hoje existe um embasamento. Eu vou resumidamente colocar aqui para vocês que essas estatinas elas podem levar a uma disfunção mitocondrial muscular, porque ela faz a redução da coenzima Q, que é essencial para a fosforilação oxidativa mitocondrial. Ou seja, ela reduz a coenzima Q, que também tem o nome de ubiquinona. Próximo. Aqui está em ordem quais são as estatinas que mais frequentemente leva. Aqui é a que mais leva e aqui é a que menos tem em termos de porcentagem. Então a serivastatina é a que mais dá, seguida da simvastatina, artavastatina, lovastatina, pravastatina e fluvastatina. Ou seja, todas podem dar. Próximo. E quando existia mialgia, muitas vezes a administração da coenzima Q pode ser benéfica para o paciente com recuperação da mialgia. Então, saber que você tem um arsenal terapêutico que pode ajudar o paciente no tratamento da mialgia induzida por estatina. As doses são um pouco variáveis, mas de uma forma geral, a maioria coloca de 100 a 200 mg por dia até o desaparecimento dos sintomas, podendo chegar até 600 mg por dia. Próximo. No caso da paciente, obviamente ela foi investigada, ela tinha as provas de atividade inflamatórias normais, portanto, polimialgia reumática já caiu fora. A CPK dela estava elevada, não muito, mas estava, 450. E aí, o que chama a atenção? TSH e T4 livre alterados. TSH elevado e T4 livre baixo. Próximo. Então, diagnóstico hipotireoidismo. E a mialgia secundária à estatina ficou interrogado. Próximo. A gente não pode esquecer que hipotireoidismo dá miopatia. E os sintomas musculares são observados em 25% dos pacientes. Hipotireoidismo é comum e mialgia é comum.
E a elevação de CK pode ocorrer, apesar de ser incomum. Então, o hipotireoidismo pode dar elevação de CK. E há relatos até de rabdomiólise, sendo que a mialgia é o sintoma mais frequente. Você pode ter miopatia inflamatória secundária a hipotireoidismo. É importante saber isso. Próximo. O que foi feito por essa paciente? Foi feito o tratamento do hipotireoidismo, foi suspensa a estatina, porque a gente não pôde fazer uma relação de existia a suspeita, não foi prescrito coenzima, e após 6 meses com controle hormonal, desapareceu o sintoma e normalização do CK. Isso foi a conduta que, na verdade, esse paciente é um paciente da clínica minha, eu que basicamente prescrevi quase tudo nele. E ela teve uma boa evolução. Então, a mensagem é, mialgia, sempre pensar em hipotireoidismo, não ficar sempre achando que é da estatina, que é da estatina. Próximo. O segundo caso, é um caso também parecido, é uma mulher um pouco mais jovem, de 35 anos, com a mesma história, 6 meses de mialgia difusa e um sono entrecortado. Isso é muito frequente, muitas vezes, e é importante a gente na história tirar sobre a inatividade física. Ela era muito enfática com isso, que ela não fazia e não gostava de fazer exercício físico. Ela fazia uso de anti-inflamatório no hormonal durante todo esse processo de mialgia, não tinha melhora quase nenhuma, fazia uso de estatina devido à dislipidemia e também tinha tido aumento de peso. Próximo. No exame físico, ela estava obesa, com grau de força muscular 5, ou seja, preservado, mas no exame físico, diferente da outra, ela tinha a presença de pontos dolorosos, 18 dos 18 possíveis. E o restante do exame físico era normal. Próximo. Diagnóstico, o mesmo, mialgia crônica. E, então, quais seriam as etiologias agora? Muito bem. Muito bom. 81%, fibromialgia. Polimialgia reumática também está fora, por causa da idade. Próximo. Obviamente faz os mesmos exames, né? As provas de atividade inflamatória normais, a CPK estava normal, e sempre descarta hipotireoidismo. Sempre. Você não se admite fazer diagnóstico de fibromialgia, se for o caso aqui da paciente, sem TSH realizado. Não existe essa possibilidade. Essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Próximo. Então, a hora que a gente vai definir fibromialgia, essa é a definição clássica da fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa difusa, crônica, mais de 3 meses, não inflamatória, com pontos dolorosos ao exame físico. E os pacientes invariavelmente queixam dessas duas condições: inatividade física prolongada e sono não restaurador. Próximo. A melhor definição é essa que eu coloquei aqui. É um estado de percepção alterada da dor. E isso é desencadeado devido a uma baixa produção de beta-endorfina devido à inatividade física e sono superficial. Isso é muito frequente. Próximo. No exame físico, a gente não encontra nenhuma alteração osteomuscular. E os critérios de classificação exigem a presença de 11 dos 18 pontos dolorosos. E esses sintomas eles devem estar presentes há pelo menos 3 meses. Próximo. Na hora que a gente vai fazer a pesquisa desses pontos dolorosos, que é muito simples de fazer, o critério, o Colégio Americano de Reumatologia estabelece que você tem que pressionar 4 quilos, fazer uma força, né, de 4 quilos por centímetro quadrado. Isso é muito difícil da gente fazer, medir isso, mas existe uma regrinha fácil, que é só apertar até fazer uma palidez subunguial. Se vocês fizerem isso em vocês, vocês vão ver que é pouquinho. É para apertar devagarzinho, tá? Próximo. Aqui são os pontos, olha, região occipital, no trapézio, supraespinhoso, próximo. Aqui mostrando melhor o trapézio aqui, cervical baixo, segundo espaço intercostal, face medial do joelho, próximo. Epicôndilo lateral,
glúteo, trocânter maior. Ou seja, a hora que a gente está vendo, é só fazer a pesquisa desses pontos e são pontos de dor. A hora que você toca, a pessoa refere dor. A gente geralmente escolhe uma região neutra para ter um controle, que geralmente a gente usa o antebraço como controle. Aqui não é para doer, tá certo? Então, mas isso é uma dúvida que existe, né? E sempre se fala se... pode passar? Esse fibromialgia existe mesmo, né? E pode passar? Por que as pessoas colocam isso? Você vai ter que ir dando toquinho. Alguns concluem que a fibromialgia é uma doença psiquiátrica, ou uma normalidade de um estado psicopatológico, pois os pacientes parecem estar bem, a ausência de achados objetivos ao exame físico ou subsidiário, e vários pacientes referem depressão, ansiedade ou alto grau de estresse. Isso aqui é um ponto aqui que é importante, né? Você não tem ausência de achado objetivo ao exame físico e o paciente parece estar bem. Se vocês lembrarem, o indivíduo que tem migrânia, o que ele tem de exame subsidiário? Nada. O que você encontra no exame físico de um paciente com migrânia? Nada. Mas migrânia existe. Certo? É a mesma coisa na fibromialgia. Não é porque você não tem nenhum exame subsidiário, ou que você não encontra nada no exame físico, que a doença não existe. Então isso é um ponto que eu queria deixar claro, porque às vezes a gente tem que ser muito concreto para ter o diagnóstico, mas não obrigatoriamente. Próximo. E fica essa conclusão, né, de que deve ser uma forma mascarada de depressão ou a somatização de um distúrbio psiquiátrico. Próximo. Existem alguns pontos em contrários. Os pacientes apresentam um grande número de sintomas psicológicos, vamos chamar assim, mas isso pode ser atribuído a uma pessoa que sente uma dor crônica. Próximo. A maioria dos pacientes não apresentam uma doença psiquiátrica ativa. Você manda para o psiquiatra não faz diagnóstico de nada nesse paciente. Não consegue fazer diagnóstico de depressão, não consegue fazer diagnóstico de transtorno de ansiedade grave. Ele volta como uma situação, uma pessoa que está vivendo uma situação de dor crônica. Por fim, você consegue identificar várias anormalidades genéticas, musculares, sistema nervoso autônomo, neuroendócrino e distúrbio de sono nesses pacientes. Próximo. Entre as anormalidades musculares, os pacientes com fibromialgia apresentam uma melhor eficiência de performance muscular, eles têm uma dificuldade no relaxamento da musculatura proximal e as alterações musculares devem ser ocasionadas pela inatividade e pela dor. Uma coisa que você encontra nos pacientes com fibromialgia são anormalidades no processamento da dor. A fibromialgia é um distúrbio ocasionado gerando esse processamento anormal, e eles têm uma tolerância reduzida à dor originada por pressão ou calor, isso é medido, e isso é um dado interessante. A concentração de substância P no líquido dos pacientes com fibromialgia é 3 vezes maior do que indivíduos saudáveis. Então isso é um dado concreto. E esse ponto que é muito interessante, que eu acho que todo mundo tem que saber. Principalmente, tem muito aluno aqui, mas muitos de vocês já devem ter dado plantão. E o negócio vai piorar na hora que vocês entrarem na residência. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando aqui. Para você descansar, você precisa entrar em sono profundo. Para você entrar em sono profundo, você tem que atingir a fase 4 do sono não REM. Para você chegar nesse sono profundo, você precisa ter pelo menos 4 horas seguidas de sono. O ideal é que sejam 6 horas. Nessa fase 4 do sono não REM, é que você tem liberação de beta-endorfina. E essa beta-endorfina é que te descansa. Por que eu falei essa história do plantão? Porque muitas vezes, se você somar o tanto de horas, às vezes, qual é o plantão, como é que foi? Foi até tranquilo. Me chamaram só umas 3 vezes. Mas, na verdade, você dormiu da meia-noite à 1h30, depois você foi acordado, depois você voltou das 2 às 3, e depois você dormiu das 4 às 6. Se você somar o total de horas, dá até 6 horas de sono. Só que foi tudo picadinho. Você vai ver que no outro dia você está ao caco. Tá certo? É porque você não descansa. E aqui você imagina uma pessoa que está nessa manifestação de sono entrecortado há pelo menos 3 meses. Isso faz com que a musculatura dessa paciente fique extremamente despreparada. Ou seja, para a gente ter uma boa qualidade muscular, a gente precisa dormir e sono bom.
Pode passar? Isso é uma outra coisa que é interessante. Isso vale para a informação geral para qualquer pessoa. Na Nature Review Immunology de 2011, saiu um artigo que é fantástico. Pela primeira vez, eles fizeram uma compilação de dados mostrando que a inatividade física prolongada leva a um estado de inflamação que eles definem como low grade, de baixo grau. E explica por quê. Porque, na verdade, no tecido adiposo, você tem duas situações, onde, numa situação ideal, onde você faz atividade física, você tem um predomínio de macrófagos, que é definido como M1, onde, de uma forma geral, acontece um estado anti-inflamatório. E a inatividade física faz um drive para um macrófago do tipo M2, onde acontece uma produção contínua e diária de citocina pró-inflamatória, especialmente IL-6 e TNF. E isso leva a um estado de inflamação de baixo grau crônico, aumentando o risco para aterosclerose, diabetes mellitus tipo 2, neurodegeneração e risco de câncer. Além disso, obviamente, reduz a longevidade do indivíduo e também a capacidade funcional. Sem falar do tradicional elevação do triglicéride e do LDL e também liberação de ácido graxo com aumento de expressão de Toll-like receptor. Ou seja, a inatividade física prolongada gera um estado de inflamação. E os pacientes com fibromialgia, invariavelmente, não gostam de fazer exercício. E se você não conseguir convencer o paciente a fazer exercício, ele nunca vai melhorar. Nunca. Sem exceção. Sem exceção. Próximo. E, obviamente, né, dentro dessa condição, indivíduos que realizam atividade física regular de baixo impacto, 150 minutos por semana, de novo, eles apresentam a liberação regular de beta-endorfina, com um relaxamento da musculatura eficaz. Ou seja, para você relaxar a sua musculatura, você precisa fazer duas coisas: dormir bem e fazer exercício de baixo impacto. Se fizer de alto impacto, isso também é deletério. Então, a tríade clássica da fibromialgia é dor, distúrbio do sono e inatividade física. Isso é a mensagem fundamental aqui. Próximo. É muito comum, né, os estudos são muito variáveis, mas dependendo do país, você tem de 0,5% a 5% da população, mulheres brancas são a maioria dos casos, e a faixa etária é a faixa etária mais produtiva da mulher, de 35 a 40 anos, e a faixa também que tem os filhos em idade escolar, que absolutamente tira ela da disponibilidade de fazer exercício físico. A prevalência no consultório é meio variável, mas se vocês colocarem aqui 5% de ambulatório de clínica geral e de consultório de reumatologista varia de 14% a 20%. É muito prevalente essa doença. Pode passar? Então, resumindo, além de você ter o distúrbio do sono e a fadiga física, para você fazer o diagnóstico, você sempre precisa ter a dor difusa crônica, os pontos dolorosos e os testes laboratoriais normais. Próximo. Então, a hora que você vai fazer o diagnóstico diferencial da fibromialgia, próximo, o que vocês têm que considerar é a síndrome miofascial. Ela é uma dor de uma determinada região muscular com pontos de gatilho no local. Qual é a diferença entre ponto de gatilho e ponto doloroso? O ponto doloroso você toca, dói. O ponto de gatilho, a hora que você aperta, a pessoa faz, além de dor, ela tem uma reação exacerbada motora. E geralmente envolve uma determinada região, ou região lombar, ou região do trapézio. Próximo. Alguns definem como uma fibromialgia localizada, e geralmente se relaciona com indivíduos que executam esforços de repetição, e atualmente os esforços de repetição chama computador. Tá? Então, a hora que você vai tentar discriminar fibromialgia de síndrome miofascial, o exame físico, na fibro você tem pontos dolorosos, na miofascial é ponto de gatilho, a dor é generalizada, na miofascial é regional, a resposta de terapia local com fisioterapia você não mantém, na miofascial você cura, a relação homem-mulher
é muito mais prevalente em mulher na fibro, na miofascial é igual, você tem um quadro sistêmico associado e a síndrome miofascial basicamente é um torcicolo ou do trapézio ou da musculatura paravertebral. Tá? Essa é a definição mais fácil da síndrome miofascial. Então, voltando. A gente já excluiu polimialgia reumática e hipotireoidismo pelos exames e pela idade. E aqui, quais seriam as prováveis etiologias da mialgia? A gente não descartou a estatina. E na literatura não tem descrição de fibromialgia associada ao uso de estatina. Então, caiu fora. Próximo. Então, a estatina caiu fora e a gente vai ficar com fibromialgia e síndrome miofascial. Próximo. A síndrome miofascial, na verdade, caiu fora porque a paciente ela tem uma mialgia difusa, o soro é não restaurador, a inatividade física é prolongada da paciente, os pontos dolorosos estavam presentes e os exames laboratoriais estavam normais. Próximo. O que nós propusemos para ela? Exercício físico, hidroterapia. Hidroterapia é o melhor. 150 minutos por semana, relaxante muscular, ciclobenzaprina na dose de 5 a 10, se ela tivesse muita dor, paracetamol, isso aqui é uma característica da fibromialgia, os pacientes não melhoram com anti-inflamatório não hormonal, eles preferem muito mais analgésico do que anti-inflamatório. E teve uma melhora muito boa após 4 meses dessa combinação de tratamento. Próximo. E por que é feito isso? Que remédio, por que a gente dá remédio para fibromialgia associado a exercício físico? Porque, na verdade, você sempre vai tentar usar substâncias que elevam a concentração de serotonina no sistema nervoso central. Próximo. Aquele mecanismo de dor, de processamento da dor na fibromialgia, ela está alterada, se a gente dividir isso aqui, que aqui seriam as vias de dor, aqui é o trato espinotalâmico. A substância que faz toda a mediação é a substância P. Quanto mais substância P você tem aqui, mais você vai ter essas vias ativadas, especialmente via fibra C, que é relacionada à dor. E quem faz a inibição dessa cognificação aqui é via a liberação de uma encefalina, que é uma beta-endorfina. E quem estimula a produção da encefalina que é uma beta-endorfina, é a presença de serotonina. Os pacientes com fibromialgia, eles têm redução do sistema nervoso central da serotonina. Por isso que a gente dá análogos de substâncias que aumentam a serotonina no sistema nervoso central para aumentar o nível de beta-endorfina e, consequentemente, inibir a substância P que está elevada na fibromialgia para tentar diminuir o limiar de dor do paciente. Próximo. Então, os medicamentos que a gente usa são os antidepressivos tricíclicos, pode passar? E por que foi feita a ciclobenzaprina? A ciclobenzaprina, ela foi lançada como um antidepressivo, e foi um antidepressivo muito ruim como ação antidepressiva. Porém, tinha uma potente ação de relaxamento. É uma história semelhante ao sildenafil. Também foi uma medicação muito ruim como antihipertensivo, mas teve um efeito que foi sucesso para a Pfizer aí, por vários motivos. A ciclobenzaprina, então, ela é classificada ainda como antidepressivo tricíclico, mas ela é usada basicamente como relaxante muscular. Os outros podem ser associados ou usar como terapias alternativas, como amitriptilina, nortriptilina e imipramina, sempre em doses não antidepressivas. Isso aqui não trata a depressão. 25 miligramas não trata a depressão. Para você tratar a depressão com essas medicações, você tem que usar doses acima de 100. Invariavelmente, os psiquiatras começam com doses até de 150 miligramas de amitriptilina. Então, é a mesma história da aspirina. Tá certo? Numa determinada dose serve para febre, numa dose mais baixa serve como antiagregante plaquetário. É a mesma história aqui. Próximo. Então, para resumir tudo que eu comentei com vocês em relação a um diagnóstico diferencial de mialgia e fraqueza, o que é importante a gente pensar na fibromialgia, em caso da gente ter dor, a gente sempre tem que pensar em fibromialgia, na polimialgia reumática. No caso, a gente não se aplicou por causa da faixa etária do paciente. Pensar na miopatia por estatina e pensar no hipotireoidismo. Se tiver quadro de fraqueza associada, pensar já num quadro inflamatório ou até mesmo na miopatia induzida por corticoide. Não esquecer que na fibromialgia os exames laboratoriais estão normais. E na miopatia por estatina e no hipotireoidismo,
está faltando aqui, a gente tem que lembrar que a CPK pode subir tanto por uso de estatina como por hipotireoidismo. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Belinda em relação ao primeiro caso que ela apresentou, e ela chamou a atenção do aspecto da história que a gente deveria perguntar para a paciente em relação à suplementação de ferro durante a amamentação. E eu fiquei pensando que ela tinha uma história da última gestação, último parto, há 10 anos. Se uma pessoa que tem uma depressão num período, por exemplo, como a amamentação, 10 anos depois, se ela tiver uma dieta equilibrada, né, sem reposição medicamentosa, isso é suficiente para repor os estoques de ferro? O difícil é que, na verdade, você só vai ter anemia quando você já não tiver mais nada no armário, né? Eu falo para o paciente que o armário já está vazio há muito tempo. Então, principalmente em mulheres que mantenham o fluxo menstrual, é muito difícil você repor tudo isso aí. Tá? Daí, realmente, a importância, principalmente ela que tinha 3 filhos, que amamentou os 3 filhos, né, de ter isso. Recentemente, meu paciente jovem também, 5 anos o filho, só que ela ficou quase 60 dias sangrando pós o parto, ainda apesar de um sangramento pequeno. Né? Então, você não consegue adequadamente repor esses estoques, se você não tiver tido uma reposição adequada. E você continua menstruando, né? Você é mulher, então você continua menstruando. Então, você muitas vezes não consegue. É que ela teve um evento daí em cima ainda, né? Ela começou com hipermenorreia, né? Paulo, eu gostei de todas as aulas, estou aprendendo muito nesse evento. Me fala uma coisa, Paulo, eu receito estatina todos os dias, acho. E eu aprendi muito na sua colocação. Inclusive que coenzima Q ameniza a dor, eu desconhecia. E eu acredito que muitos cardiologistas não sabem disso. Até anotei a referência que você colocou ali. Você acha que a gente precisa monitorar o CPK, pelo menos no início do paciente em uso que inicia a estatina? Eu até trouxe esse caso porque eu sei que é muito prescrito isso no dia a dia. Eu acho que sim, viu, Marcelo? Especialmente por causa daquele dado de 5% dos pacientes que usam estatina são assintomáticos. Você pode até falar, não vou fazer nada, mas isso, teoricamente, o que a estatina faz ela depleta o nível de coenzima Q por 2 fontes. A gente obtém a coenzima Q pela alimentação e internamente também, por síntese endógena. Para você absorver a coenzima Q, você precisa do transporte da LDL. Então, a hora que você está dando a estatina, a hora que você abaixa a LDL, teoricamente você já está diminuindo o suporte de coenzima Q que poderia acontecer. E ela também tem a ação de inibir a síntese de coenzima Q endógena nossa. Então, a estatina ela tem essas 2 fontes e, portanto, é importante que, obviamente, que se esse nível é alto o suficiente, porque o que a gente entende é o seguinte, se a CPK elevou, é porque está tendo sofrimento muscular. Se está tendo sofrimento muscular, o ponto fundamental é que a fosforilação oxidativa desse paciente está comprometida e está gerando lesão do músculo. Quando você for pegar essa referência, você vai ver que alguns trials mostraram que não teve assim tanta melhora nos pacientes, não foi assim um resultado de 100% de melhora. Alguns trials falam que não precisa dar coenzima Q, mas tem outros ainda que dizem que sim. Então ainda não está bem estabelecido, não é 100% para todo mundo. Mas como a mialgia é um sintoma importante, muitas vezes você tem que pesar risco e benefício, o paciente tem níveis elevados de colesterol e você tem que manter o remédio, então às vezes seria interessante manter a medicação e tentar o uso da coenzima Q para tentar minimizar o sintoma do paciente. Mas eu acho que vale a pena fazer uma medida assim. Eu não gosto desse negócio de ficar aumentando muito o exame de paciente, mas é muito prevalente. Só um adendo, eu sou Ana Tereza, eu sou infectologista, então assim, a gente está acostumado na clínica dos pacientes, no acompanhamento dos pacientes com AIDS, a gente sabe que os antirretrovirais são extremamente tóxicos, causam lesão mitocondrial, então a gente já tem por hábito, 15 dias depois de introduzir antirretroviral, a gente faz hemograma bioquímica,
e algumas vezes CPK. Quando a gente, e tem muita lipodistrofia, né? Tem muita coisa escrita na literatura, e quando a gente introduz as estatinas, a gente faz de rotina, a gente faz com 15 dias. E sempre observa a queixa clínica de mialgia. E se tem queixa, a gente opta por fazer os exames, a gente pede também lactato, né? Que às vezes faz acidose metabólica junto, e opta, obviamente, por suspender. Então, a gente, na prática do acompanhamento dos pacientes com AIDS, a gente tem esse cuidado. Eu acabei nem comentando, mas o segundo grupo de medicamentos que gera mialgia aqui são os inibidores de protease, que é utilizado para HIV. E eu não sei se, acabei não vendo, talvez possa ser interessante você fazer um levantamento para ver se utiliza a coenzima Q para esses pacientes. Não sei se você também não conhecia. Mas pode ser que possa ser útil, entendeu? Porque nada mais é que você está repondo uma coisa endógena que o paciente, teoricamente, pode se beneficiar. Não tem contraindicação do uso da coenzima Q. Ela é como você dá ácido fólico, mas pode acontecer se excretar. Mais alguma questão? Eu devia encerrar, mas vou fazer mais uma pergunta. Ô Paulo, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico que pode ser difícil, né? Se depende de uma avaliação clínica, aqueles pontos. Qual que é a sensibilidade e especificidade desse método clínico para você? Você tem alguma aproximação disso? Tem, eu não pus o dado, mas se você utilizar, você excluindo, né, aquelas doenças que eu comentei, e você aplicar aqueles critérios lá, a sensibilidade e especificidade é de 90 para a sensibilidade e de 93 para a especificidade. É alta. Eu acho que nós precisamos encerrar. Eu gostaria de dizer que os três foram muito felizes na escolha dos casos clínicos, foram muito bem discutidos e eu acho que foi muito produtivo. Eu fiquei bastante feliz com a sessão. Parabéns para vocês três e muito obrigado.